Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam todos bem e acredito que estão, né? Pessoal, na apostila de geografia, dando continuidade aí ao tema, nós iremos falar agora sobre a geopolítica do continente europeu na página 58, beleza? Então, na página 58, a gente, para começar a entender, né, o início desse processo de entendimento desse tema, a gente vai entender o conceito da geopolítica, né? Que é o subtítulo do texto. O que é geopolítica, né? Galera, de uma forma mais simples assim, a gente sabe que a geopolítica é um ramo de estudo da geografia, tá? E o que a geopolítica estuda? A geopolítica estuda as relações de poder entre países, né? A geopolítica ela busca entender o desenvolvimento de um país através das relações e estratégias que este país impõe para outros países ou para com outros países. É mais ou menos o seguinte, eu tenho um país poderoso, um país desenvolvido, que esse país poderoso, esse país desenvolvido, ele vai criar estratégias políticas, econômicas e sociais, culturais também, para de alguma forma exercer poder econômico, para fazer com que este país rico, desenvolvido, explorem os países menos desenvolvidos. Isso é a geopolítica, né? Um estudo das relações de poder entre um país para com o outro país, tá, gente? Então é basicamente isso que está falando sobre a geopolítica do continente europeu. Por que o continente europeu? Porque é tão importante entender o continente europeu. Pessoal, o continente europeu ele é conhecido como berço, né, da humanidade, certo? É conhecido como Velho Mundo, ou seja, é a partir do continente europeu que nós tivemos, por exemplo, o Império Macedônico, né? O Império de Alexandre o Grande, que dominou vastas áreas do planeta, né? Impondo a sua cultura, impondo a sua forma de organização social, política e econômica, mas também o Império Macedônico, né, com Alexandre o Grande, também incorporou, né, cultura de outros povos para com o seu território, tá? Para com o seu império, né? Isso é conhecido como período helenístico, né? Onde houve uma incorporação da cultura de outras regiões, né? Dos persas, né? Dos indianos, ali da Ásia, pessoal da Ásia. Pessoal, outra coisa é a importância do Império Romano, né? O Império Romano, ele expandiu-se para além de seu território, né, incorporando mais dois outros continentes, né, uma parte da Ásia até o Oriente Médio ali e também o norte da África. Então, pessoal, olha só, quando a gente fala de geopolítica, isso é uma geopolítica. O Império Romano saiu dominando outras áreas. Para quê? Para fazer com que aquelas outras áreas tivessem recursos para o desenvolvimento do povo romano, do Império Romano. Tudo tranquilo? É muito fácil, muito básico, isso é geopolítica. Só que é o seguinte, o Império Romano acaba, outra forma de organização é colocada, né? O feudalismo, né? O Império Romano que era basicamente escravocrata, depois vem o feudalismo, né? Se organiza economicamente a partir do feudalismo, o Império Romano, tudo tranquilo, tudo beleza. O que vem posterior a isso? A gente vai ter o desenvolvimento do capitalismo, através das grandes navegações, o capitalismo comercial. E aí a gente chega até a Revolução Industrial. E é esse ponto aí, a Revolução Industrial, que vai fazer com que o continente europeu, o pequeno continente europeu, ele, de certa forma, busque matérias-primas em outros lugares. Matéria-prima e mercado consumidor, né? Por que matéria-prima? A gente sabe que a indústria precisa da matéria-prima, né? A gente sabe que a indústria precisa de um mercado consumidor, de povos, de pessoas, de uma população para consumir os seus produtos. Então esse Império Romano ele vai dominar outras áreas, né? A gente tem aí a Conferência de Berlim em 1884, onde houve a partilha da África e da Ásia pelas potências europeias, né? Essas potências europeias chegaram nesses territórios, exploraram esses territórios, todas as suas riquezas, para o desenvolvimento da indústria. E aí a gente tem a segunda Revolução Industrial, né? Enfim, o desenvolvimento da Revolução Industrial. Na página 58 aí, gente, de vocês acompanham comigo da apostila de vocês, nós temos algumas, através desse expansionismo, né,
do continente europeu, do Império Romano e por aí vai, nós temos algumas imagens, como por exemplo o Partenon na Grécia, né? Uma arquitetura altamente sofisticada. Nós temos o portão de Brandenburgo em Berlim, na Alemanha. Né? Essa imagem aí mostrando que havia uma produção arquitetônica, né? Muito variada. Nós temos aí o Palácio dos Leões, em Alhambra, na Espanha. Na outra imagem, nós temos o Jardim do Palácio de Versalhes, na França, certo? A gente vai entender que essas imagens vai dizer, ou vai mostrar a importância, né? O poder econômico, o poder político do continente europeu. Tranquilo? Gente, a gente vai ver que a Conferência de Berlim, em 1884, dividindo lá todos enfim, os países ou as regiões da Ásia e da África entre as potências europeias, a gente vai ver que a Alemanha não gostou muito, ficou com pouco território e vai eclodir isso na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é exatamente quando a Alemanha está querendo mais territórios, né, para explorar esses territórios, a Itália também. Então isso vai culminar, né, com a Primeira Guerra Mundial. Lógico, tem outras coisas, né, isso é a história destrincha melhor, né, a história explora melhor esse tema, mas é basicamente sobre isso, né, territórios, recursos, geopolítica, né, do continente europeu, dos países. Então a Alemanha vai basicamente fazer isso, né, querer incorporar mais países, né? Então vai combinar com a Primeira Guerra Mundial. A gente vai entender que na Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma imagem aqui na página 59, ou melhor, 4 imagens, a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Então se a gente parar para analisar esse mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que existia lá o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né? Eram países que existiam antes. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que a Alemanha já não existe mais o Império Alemão, né? A gente vai ver que não existe mais o Império Austro-Húngaro. A gente vai ver que existe agora a Tchecoslováquia, que antes não existia, né? Aí nós temos pós-Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, a gente vai notar que outros países surgirão também após a Segunda Guerra Mundial, né? Configurando aí o território europeu. A gente vai ver que nós teremos a República Democrática Alemã e a República, né, Federal da Alemanha, né? Houve a divisão da Alemanha entre os países vencedores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, França e por aí vai. Depois nós temos um outro mapinha aqui que vocês explorem bem, nós temos um pós-Guerra Fria, que acaba basicamente em 89 e finaliza em 91, né? Nós temos o pós-Guerra Fria, com outra configuração aí dos países, né? Já colocando aí outros países, aí não existe mais, por exemplo, a Iugoslávia, né? Que era um império, um país, uma nação muito forte, assim. Então, assim, vocês analisem, interpretem esse mapa, mostrando os países que existiam antes ou depois de uma guerra ou de um conflito, beleza? As perguntas temos aqui. A pergunta A, vocês respondam na apostila de vocês. Que países surgiram após a Primeira Guerra Mundial? Tá? Que países surgiram após a Segunda Guerra Mundial? Que países surgiram após a Guerra Fria? Você diria, D, né? Você diria que as fronteiras europeias são estáveis, né? A gente vai ver que essas fronteiras vão modificando ao longo dos anos, ou ao longo dos conflitos, né? Então vocês respondam essas perguntas. Aí, né, em anexo, vocês podem escrever a pergunta e a resposta, colocar no Word, tá? E depois vocês anexam aí no Google Sala de Aula. Tudo tranquilo? A gente vai tirando as dúvidas aí com o decorrer. Tá bom, gente? Por hoje, ou por agora, por esse momento é só, para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Um abraço.